Então aqui nós temos o sinal, né, detecção no arranjo de CCD, né. Nós temos aqui então a varredura de 228,7 a 228,9 nanômetros e a linha central aqui em 228,802, bem aqui o sinal da absorbância do cádmio, e a resolução ela é de 1,7 picômetros por pixel. A lâmpada convencional, nós temos a absorbância do analito e a absorbância do fundo, então deve ser levada em conta a correção de fundo. Já no caso da absorbância da absorção atômica de alta resolução com corrente contínua, nós temos uma separação em termos de comprimento de onda e em tempo também. Então a gente pode ver aqui a leitura do sinal dos analitos e o fundo, os sinais dos analitos e os fundos, e o fundo não está no mesmo tempo, então eu consigo corrigir de modo tranquilo o fundo. Eu tiro o fundo e eu fico somente com os sinais dos analitos, do analito, tá? Então, se eu analisar de modo geral, o que eu tenho aqui? Os comprimentos de onda das linhas de neônio são conhecidas e podem ser utilizadas como correção. Então nós temos as duas linhas de correção aqui, tá? Então é usado o que? Um comprimento de onda de estabilização, que é a lâmpada de neônio montada sobre a fenda intermediária. Há sempre ao menos duas linhas de neônio em cada intervalo espectral, e cada linha é designada a um pixel correspondente ao detector. Então eu posso fazer uma correção como? Se eu avaliar as linhas de neônio, eu tenho duas linhas e o analito, certo? Então a exatidão da correção é de 4% da largura, ou seja, 0,1 picômetros a 200 nanômetros. Então eu tenho uma correção no equipamento em função dessas linhas bases de neônio. Como é que funciona? O sistema de feixe duplo simultâneo elimina todos os eventos espectrais independentes do comprimento de onda, como o ruído da lâmpada e as outras partes do espectro. A correção de fundo é simultânea, ela é eliminada automaticamente todo o fundo espectral contínuo, ou seja, aquele que está levando em conta todas as absorbâncias, ou seja, o contínuo tem todas as absorbâncias em vários comprimentos de onda, ele é eliminado instantaneamente, e o descontínuo, que são moléculas diatômicas que possuem apenas certos tipos de possibilidades de movimentação, por exemplo, rotação, somente esse fundo descontínuo que não é eliminado. E esse fundo descontínuo ele é caracterizado basicamente por bandas de PO, SO e algumas outras, que são poucas bandas, poucas moléculas diatômicas que podem ocorrer na análise de CP, na análise de absorção atômica de alta resolução. Somente essas fundos descontínuos que não são corrigidos de modo tão simples. Então aqui eu tenho a medida, o sinal bruto, né? Então o sinal bruto pode ver aqui a absorbância da analito. Aqui nós temos uma diminuição aqui, a absorbância do fundo. Então uma análise tridimensional, que eu tenho comprimento de onda, tempo e absorbância. O fundo ele é corrigido, né, automaticamente, lateral ao sinal. Então aqui eu tenho o sinal já sem o fundo ele é eliminado, então a linha base é corrigida e o resultado ele é dado então nos sinais do analito. E a área do sinal, né, a área integrada do sinal é proporcional à concentração. Então eu tenho a área integrada do sinal proporcional à concentração. A intensidade da radiação é integrada por 1 a 50 milissegundos a cada pixel, e ela sendo registrada e amplificada individualmente, como se fosse um detector individual. É feita automaticamente então a correção do fundo, devido aos pixels, e todos os eventos espectrais contínuos eles são corrigidos automaticamente, tá? Esses estão associados aos ruídos da lâmpada e absorção de compostos da matriz, não degradado.
Então a correção de eventos contínuos está aqui. Eu tenho eventos contínuos e aqui o sinal, tá? Normalmente quando se faz a análise utilizando a lâmpada de cátodo oco, é necessário usar o deutério ou outro sistema de correção de fundo. Esse fundo contínuo, normalmente utilizando a lâmpada de deutério, ele é eliminado, é corrigido. Como é que é a detecção do sinal? No caso da lâmpada contínua, o sinal ele é analisado apenas uma vez no detector. Então tenho a radiação, o log, né, da radiação que passou pela radiação zero, incidente, né? A radiação que passou pela amostra é a radiação inicial. Então isso aqui seria a absorbância. Já no absorção atômica de corrente contínua de alta resolução, cada pixel é um somatório. Então o sinal ele é somatório de cada pixel que registra o sinal. Lembrando em conta que nós temos então o volume da linha. Nós temos aqui a absorbância, nós levando a linha central e as linhas secundárias, a linha central e as primárias e secundárias, apenas a linha sinal, a linha central, que é a linha da absorbância do analito, e as linhas secundárias e terciárias. Sinal total, sinal apenas da absorbância do analito, e aqui eu tenho fundo, então eu corrijo o fundo ao mesmo tempo, linha central e as linhas dos fundos. Então automaticamente o fundo é retirado e corrigido o valor do absorbância, para que eu tenha uma proporcionalidade correta entre o sinal do analito e a concentração, então a área integrada. Então aqui eu tenho a absorbância associada à transição eletrônica do analito primária e a linha secundária, estão associadas aos fundos, assim, primária e secundária. Então aqui eu tenho, por exemplo, a avaliação do volume de linhas da prata, tá? A linha só a central, a central e a primária, o verde, sinal e secundária. Então eu tenho um aumento da absorbância, tá? Um aumento da absorbância. Isso dá um erro experimental. Lembrando que eu tenho que corrigir o fundo. Então isso aqui, se eu for analisar uma amostra em escala de PPT, de micro ou metais traço, principalmente metais traços tóxicos e potencialmente tóxicos, que podem ser bioacumulados numa amostra, isso é questão ambiental, eu devo fazer uma análise levando em conta o real valor que eu tenho. E sem essa correção, então, eu tenho uma superestimação do resultado. Aqui, por exemplo, o índio. As asas aqui eu estou falando então em relação às linhas laterais. A linha central de absorbância seria M1, M2 e M3. Então aqui eu tenho essa correlação, né? Então vamos lá, precisão, limite de detecção, limite de quantificação, né? A lâmpada de arco curto de xenônio tem uma intensidade de aproximadamente 2 ordens de grandeza maior que a lâmpada de cátodo oco, ou seja, ela é 100 vezes mais intensa, tá? E o que eu tenho aí? A sensibilidade é muito alta, tá? Mas a sensibilidade não tem a ver com a intensidade da emissão, tá? A sensibilidade não está diretamente relacionada à intensidade de emissão. Entretanto, a intensidade da lâmpada influencia o ruído, tá? E consequentemente a relação sinal-ruído, tá? Afetando a precisão no limite de detecção. Influência do tempo de integração: 5 segundos e 45 segundos, tá? Então aqui tem a absorbância e a amostra aqui, então limite de detecção 12 microgramas por litro. 45 segundos de integração, 4,1 microgramas por litro, tá? Então tem também a integração do sinal, também influencia na limite de
de detecção e quantificação. Então, a metodologia empregada ela deve ser levada em conta na hora de fazer suas análises. Muitas vezes o aluno, o professor, ele manda fazer análises fora, em locais que fazem análise de rotina. E essa análise de rotina, se for um laboratório não específico para aquele tipo de amostra que você faz, normalmente não leva em conta fatores associados à tua matriz. Muitas vezes não leva em conta o tipo de solo, não leva em conta o tipo de matriz, e você faz uma análise, por exemplo, no laboratório que faz análise de rotina para água, e você vai levar análise de solo, você tem uma variação de metodologia. Então é importante você saber que isso influencia tanto no limite de detecção, quantificação, quanto demais fatores relacionados à análise. Então, limite de detecção da prata, comprimento de onda 328,068, 20 microlitros, lâmpada de cátodo oco, 21 quanto corrente contínua. Então aqui nós temos as observações aqui, tá? Sensibilidade, limite de detecção e os fatores de correlação. Interferências e correções de fundo. Os mesmos atomizadores são utilizados no sistema, né, de corrente contínua e lâmpada de cátodo oco. São os mesmos, chama e o forno os principais. As interferências espectrais, as mesmas interferências podem estar associadas, né? Que são os tampões químicos, as técnicas de adição de analito, conceitos de STPF, ou seja, a estabilidade da temperatura do forno, tá? Tudo é levado em conta. A formação de compostos refratários não é desculpa. A formação de compostos refratários, a questão da ionização, então supressores de ionização, agentes de liberação, tudo isso deve ser levado em conta, e também o STPF, que é a estabilidade da temperatura do forno, associado à utilização de plataforma de Lavov, tá? Então isso tudo está relacionado e é o mesmo do sistema convencional, utilizando lâmpada de cátodo oco, e as correções são as mesmas, tá? Então é a mesma forma de analisar. Só a única coisa que muda é a interferência da matriz, né? Uma vez que nós temos a separação dos sinais em função do tempo. A fonte de fundos contínuos, né, são moléculas que absorvem todos os tipos de radiação, né, todos os comprimentos de onda. É corrigido basicamente o que? Você elimina em função do tempo. Já as moléculas que um fundo descontínuo, que dá tipo sinais em certos locais, que é tipo é tipo uma serra, é assim o sinal, ele tem um problema, né? Ele deve ser corrigido, tá? Isso acontece normalmente com moléculas diatômicas, né? Na verdade, normalmente não. Com moléculas diatômicas, que é chamado fundo estruturado. Então vai ver aqui um pouquinho o que seria o fundo estruturado, tá? Como é que se corrige isso? Na lâmpada na convencional é utilizado o que? A lâmpada de deutério, né? Como já foi falado, que ela elimina o fundo. A correção de fundo utilizando a correção tipo Smith-Heft, que significa utilizar uma lâmpada de cátodo oco em alta corrente. E aí essa lâmpada ela vai só ler o fundo, né? Vai ter uma absorbância, não assim, mas um sinal tipo um U. Ele vai ler as linhas laterais, a linha central. Então você utiliza a lâmpada em baixa corrente e você tem o sinal completo. Em alta corrente, o sinal só do lateral. E aí eu diminuo o completo do lateral e eu tenho a absorbância corrigida. E o efeito Zima, eu utilizo então o equipamento, né, que é um campo magnético que ele fragmenta, né, os sinais. E aí tenho a leitura como corrigi-la. Não existe até hoje nenhuma técnica que é exclusiva para medir a absorção atômica. Sempre ocorre a absorção da amostra do analito e do fundo, certo? Tem que sempre corrigir o fundo.
Fundos contínuos eles podem ser corrigidos, no caso, como foi falado, utilizando a lâmpada de cátodo oco. Então tem o analito aqui e o background. Então faz uma correção no background. Sem correção não tem um erro, mas eu tenho que levar em conta o quê? Se o fundo não superar o valor entre 0,5 e 1, beleza. Se o fundo não muda muito rapidamente com o tempo, beleza. Então essas características de fundo eu consigo corrigir com a lâmpada de deutério facilmente.